Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da capacitação na seção de desempenho técnico da NBR 15575, parte 1 de 2021. Meu nome é Letícia Gabriela Eli e eu vou apresentar para vocês o módulo 8, referente aos níveis de desempenho térmico. Vamos dar início, então, à última aula da capacitação na seção de desempenho térmico da NBR 15575, parte 1, foi publicada em 2021, que é referente ao procedimento de simulação computacional. Aqui estão os 3 níveis de desempenho térmico que você consegue analisar pelo procedimento de simulação computacional. O nível de desempenho térmico mínimo, ele é obrigatório, e você pode avaliar tanto pelo procedimento de simulação computacional quanto pelo procedimento simplificado, que também está presente na NBR 15575. Mas lembrando, o procedimento simplificado ele não é escopo dessa capacitação, então não vamos entrar em detalhes sobre ele aqui. E também é importante mencionar que o procedimento de simulação é o mais abrangente, então ele pode ser aplicado em todos os tipos de edificações residenciais. Depois temos os níveis intermediário e superior. Esses você só consegue analisar pelo procedimento de simulação computacional e não há obrigatoriedade de atendimento a esses níveis. Para avaliação do nível de desempenho térmico mínimo, é necessário simular a edificação na condição de uso naturalmente ventilada. E, para o nível intermediário e superior, você precisa simular 2 condições. Então, a edificação com ventilação natural e sem ventilação natural. E essas modelagens você tem que fazer para a edificação de referência e para a edificação real, que nada mais é que o projeto que será ou está implantado. E quais são os critérios para avaliar cada um dos níveis de desempenho térmico? Para o nível mínimo, precisamos verificar o percentual de horas ocupadas dentro de uma faixa de temperatura operativa, o PHFT, a temperatura operativa anual máxima e anual mínima, que é a TOmax e TOmin. Quanto aos critérios de avaliação de cada indicador, para o PHFT, a edificação real precisa atingir um valor superior a 90% do PHFT da edificação de referência ou da unidade habitacional de referência. Para a temperatura operativa anual máxima, a edificação real precisa atingir um valor menor ou igual à temperatura operativa anual máxima da referência, mais uma tolerância, que varia conforme a tipologia analisada. Para a temperatura operativa anual mínima, a edificação real precisa obter um valor maior ou igual a TOmin da edificação de referência, menos uma tolerância que também depende da tipologia. No nível intermediário, precisamos analisar todos os indicadores de desempenho térmico, ou seja, além do PHFT, TOmax e TOmin, temos que analisar também a redução de carga térmica total. Para TOmax e TOmin, o critério é o mesmo do nível mínimo. Já para o PHFT, entra aqui uma nova incógnita, digamos assim, que é o incremento de PHFT, que deve ser maior do que o incremento mínimo que varia de acordo com a tipologia e o valor obtido de PHFT para a referência. Mas calma, veremos mais detalhes desses cálculos ainda nessa aula. A redução de carga térmica é a redução da carga térmica total da edificação real com relação à referência. E esse valor deve ser maior ou igual a uma redução mínima, também determinada de acordo com a tipologia e o PHFT, e também a carga térmica da referência. Para o nível superior, as equações são as mesmas do nível intermediário e mudam somente os critérios da redução de carga térmica. Esse valor passa a ser mais restritivo, como veremos mais adiante. E sempre lembrando, esses valores devem ser obtidos para a edificação real e para o modelo de referência. Vamos falar agora de cada um dos níveis, em detalhes. O primeiro que vamos trazer aqui é o nível mínimo de desempenho térmico, que, como já mencionamos, é obrigatório. Essas são as equações relacionadas ao nível mínimo. Eu já mostrei elas nos slides anteriores, mas agora eu vou falar sobre cada um dos pontos. Esse é o PHFT da unidade habitacional da edificação real. É aquele valor que a gente obteve ali no módulo 7, quando eu mostrei para vocês sobre como obter os indicadores. Esse aqui é o PHFT da UH de referência.
esse valor ele deve ser multiplicado pelo um fator de 0,9, que significa que o PHFT da indicação real ele deverá ser maior do que 90% do PHFT da referência. Agora vamos para as equações do TOMAX e da TOMIN, que são as temperaturas operativas anual máxima e mínima. Em destaque, temos a temperatura operativa anual máxima e mínima da indicação real. Só relembrando, a temperatura operativa anual mínima deve ser avaliada somente para as edificações localizadas nas cidades das zonas bioclimáticas 1 a 4. Aqui temos a temperatura operativa anual máxima e mínima da edificação de referência e, por fim, o valor da tolerância de TOMAX e TOMIN que a gente precisa adotar. Aqui estão os valores. Para a tolerância da temperatura operativa anual mínima, vocês podem verificar que o valor é sempre 1 grau, independentemente da tipologia. Já para a temperatura operativa anual máxima, o valor varia. Para as edificações unifamiliares, o valor é 2 graus. Para as unidades habitacionais localizadas na cobertura de edificações multifamiliares, o valor também é 2. Já para as unidades habitacionais localizadas em edificações multifamiliares e no pavimento térreo tipo, a tolerância da TOMAX é 1 grau. Agora que vocês já viram sobre as equações do nível mínimo, vamos ver um exemplo de análise? Temos aqui duas edificações, uma unifamiliar e uma multifamiliar. O valor dos indicadores de PHFT e temperatura operativa anual máxima e mínima para cada uma das unidades habitacionais está aqui. Reparem que a residência unifamiliar tem uma única unidade habitacional, já a multifamiliar é dividida aí pelo pavimento. Então, cada um dos pavimentos tem uma unidade nesse caso. Vamos fazer aqui o passo a passo para a edificação unifamiliar. E eu sugiro que após terminada essa avaliação, você pause o vídeo e tente fazer a avaliação das unidades habitacionais da edificação multifamiliar, antes de ver a resposta. Então, aqui temos os critérios para o nível mínimo e os valores obtidos para a residência no modelo real e de referência. O primeiro critério é o do PHFT. O PHFT da residência no modelo real deve ser maior do que 90% do PHFT no modelo de referência. Pegando 35% de PHFT obtido para a indicação de referência e multiplicado pelo fator de 0,9, temos o valor de 31,5%. Como o PHFT da edificação na condição real é maior do que 31,5%, ele é 58,1%, a unidade habitacional passa nesse critério. Vamos agora para o critério de temperatura operativa anual máxima. Por esse critério, a temperatura operativa anual máxima da edificação real deve ser menor ou igual à temperatura operativa anual máxima da edificação de referência, mais uma tolerância. O valor da temperatura operativa anual máxima da OH de referência foi 35 graus. Mas e aí, qual é a tolerância que a gente deve utilizar? Nessa tabela, que já mostramos nessa aula, temos que para as edificações unifamiliares, o valor a ser adotado é 2 graus. Logo, é 35 mais 2, que é igual a 37 graus. Como a temperatura operativa anual máxima da OH foi menor do que 37, a unidade atende também a esse critério. Vamos para o último critério a ser atendido para o nível mínimo de desempenho térmico. Nesse critério, temos que a temperatura operativa anual mínima da unidade habitacional deverá ser maior ou igual a TOMIN da referência, menos uma tolerância. A TOMIN da referência foi igual a 13,4. Mas qual é o valor da tolerância a ser utilizado? Então, como a gente já viu lá naquelas tabelas que eu trouxe nos slides anteriores, a tolerância para qualquer uma das tipologias é 1 grau para a TOMIN. Logo, é esse valor que a gente utiliza, chegando num valor de 12,4. Como a temperatura operativa anual mínima da OH real é 14,5, ela é maior que 12,4 e logo passa também nesse critério. Dessa forma, como a residência atendeu a todos os critérios do nível mínimo, ela é nível mínimo de desempenho térmico. Agora eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem fazer para as unidades habitacionais da edificação multifamiliar. Então aqui estão as respostas para vocês conferirem de cada um dos critérios.
Vamos analisar agora os critérios para o nível intermediário de desempenho térmico. Aqui temos todos os critérios relacionados ao nível intermediário de desempenho térmico e vamos explicar cada uma das informações, da mesma forma que fizemos para o nível mínimo. O primeiro item circulado é o incremento de PHFT da unidade habitacional do modelo real com relação ao PHFT da UH de referência, ou seja, nada mais é do que a subtração do PHFT de referência do PHFT real. A segunda parte da equação é o incremento mínimo do PHFT real com relação ao PHFT da referência. Esse valor é tabelado, conforme a tabela 20 da NBR 15575, parte 1. Vamos mostrar ela mais adiante. Agora as equações da temperatura operativa anual máxima e temperatura operativa anual mínima. A gente já viu essas equações e os critérios dela do nível mínimo, então eu não vou trazer aqui novamente, porque elas são iguais, inclusive as tolerâncias são as mesmas. Chegamos então na equação relacionada à carga térmica. A gente não usa aqui o valor da carga térmica em si, mas sim o da redução de carga térmica total da UH na condição real para a referência. Então, como vocês podem ver aqui na equação, é 1 menos a carga térmica da UH no modelo real, dividido pela carga térmica da UH no modelo de referência, multiplicado por 100. E esse valor de redução, ele tem que ser um valor maior ou igual a uma redução de carga térmica mínima, estabelecida também pela tabela 20 da NBR 15575, parte 1 de 2021. Essa é a tabela 20 da NBR 15575, parte 1, e especifica os valores do incremento mínimo do PHFT e a redução de carga térmica mínima para o nível intermediário de desempenho térmico. Então, aqui temos alguns critérios para a determinação do valor de incremento mínimo do PHFT e também da redução mínima de carga térmica total. Então, aqui são os critérios. Essa parcela superior são os critérios para especificar o valor do incremento mínimo de PHFT. E essa parcela abaixo são os critérios para determinar a redução de carga térmica mínima. Na parte direita da tabela, temos os valores de incremento mínimo de PHFT e redução de carga térmica mínima. Reparem que os valores variam conforme a tipologia. Então, temos unifamiliar, multifamiliar, térreo, tipo e cobertura. Aqui, para a redução mínima de carga térmica total, verificamos se o PHFT da UH de referência é menor do que 70%. Se for, a redução mínima de carga térmica é igual a zero. Para os casos em que o PHFT da UH de referência for maior ou igual a 70, temos que verificar outro critério. Nesse caso, fazemos a divisão da carga térmica total da UH de referência pela área de piso dos ambientes de permanência prolongada da UH. Se o resultado dessa divisão for menor que 100, os valores de redução mínima de carga térmica são esses. Se for maior ou igual a 100, os valores de redução de carga térmica mínima são esses embaixo. Para o incremento mínimo de PHFT, também temos critérios para analisar. Se o PHFT da UH de referência for maior ou igual a 70, o incremento mínimo de PHFT é igual a zero. Se o PHFT da referência for menor que 70%, a gente tem que obter o incremento mínimo de PHFT a partir do ábaco ou equações presentes na figura 4 lá da norma. Essas são as equações para o cálculo do incremento mínimo, essa é a figura 4 da norma. Elas são divididas por tipologia. Por exemplo, para residências unifamiliares, o incremento mínimo do PHFT será 45 menos 0,58 vezes o PHFT da UH de referência. Lembrando, o valor do PHFT deverá ser utilizado em porcentagem e não decimal. Por exemplo, se o PHFT da UH de referência for 30, temos que usar 30 e não 0,3. Depois temos as equações para o pavimento térreo, o pavimento tipo e o pavimento cobertura. Aqui eu vou apresentar para vocês algumas considerações sobre a tipologia. Aqui em cima está escrito qual o valor da tabela 20 utilizar, mas depois eu vou falar para vocês sobre o nível superior e também vocês podem utilizar essas mesmas considerações quando forem analisar a tabela lá no nível superior, certo? Então, a unidade habitacional unifamiliar não tem segredo, são aquelas residências unifamiliares
autônomas no lote. Para a edificação multifamiliar, temos 3 configurações. A primeira são as unidades habitacionais térreas, ou seja, aquelas que estão em contato com o solo. Depois, temos as unidades habitacionais do pavimento intermediário, ou seja, aquele pavimento em que a unidade habitacional não tem o piso em contato com o solo e também não tem a cobertura exposta. As UHs localizadas sob pilotis também entram nesse grupo. Por fim, temos as unidades habitacionais de cobertura, que, como o nome já diz, são aquelas localizadas no último pavimento da edificação multifamiliar e têm a cobertura exposta ou parcialmente exposta. Aqui também tem uma questão, que se você tiver uma unidade habitacional no pavimento tipo, mas a cobertura dela for totalmente exposta ou parcialmente exposta, entra também nesse grupo de multifamiliar cobertura. Aqui temos a mesma edificação unifamiliar térrea e multifamiliar que já vimos para o nível mínimo. Não trouxe o valor da TOMax e da TOMIN porque os critérios são os mesmos do nível mínimo e já vimos no exemplo anterior. Vamos ao passo a passo da edificação unifamiliar. Aqui estão os critérios e os valores obtidos para a edificação real e de referência para o PHFT e a carga térmica total. Vamos inicialmente verificar o critério do PHFT. Para o nível intermediário, o incremento de PHFT da edificação real com relação ao de referência deve ser maior ou igual a um valor mínimo. Mas qual é o valor mínimo que precisamos utilizar? Então vamos lá na tabela 20. Como o PHFT da UH de referência é 35%, ou seja, menor que 70%, a gente precisa utilizar a equação ou ábaco lá da figura 4 da norma. Então, nessa figura, temos que para a edificação unifamiliar, a equação que temos que utilizar é 45 menos 0,58 multiplicado pela PHFT da UH de referência. Fazendo esse cálculo, considerando o valor de 35% da UH de referência, chegamos a um incremento mínimo de PHFT igual a 24,7. Agora, calculando o incremento do PHFT da unidade habitacional real com relação de referência, temos 58,1 menos 35, que dá o resultado de 23,1. Dessa forma, por esse critério, a unidade habitacional não pode ser considerada nível intermediário de desempenho térmico, visto que 23,1 é menor que 24,7. Com relação ao próximo critério de temperatura operativa anual máxima e mínima, como já mencionamos, esses critérios são os mesmos do nível mínimo, portanto não vou entrar em detalhes novamente. Agora o critério relacionado à carga térmica total, que é a redução de carga térmica do modelo real com relação ao de referência. A equação que temos é que a redução de carga térmica deve ser maior ou igual a uma redução mínima estabelecida. Essa redução mínima também encontramos na tabela 20 da norma. Na tabela 20, como a gente já mencionou, o PHFT da edificação de referência foi 35%, que é menor que 70%. Logo, a redução mínima de carga térmica total da unidade habitacional deve ser a zero, que é essa primeira linha aqui dos critérios. Calculando a redução de carga térmica da UH real com relação ao de referência, chegamos no valor de 16%. Logo, 16% é maior que 0%, e por esse critério, a unidade habitacional seria nível intermediário de desempenho térmico. Porém, como não atingiu o incremento mínimo de PHFT, a UH não passa ao nível intermediário. E aqui que está a importância, de avaliar a edificação, tanto ela na condição naturalmente ventilada, quanto na condição condicionada artificialmente. Se a gente analisasse somente o critério de carga térmica, a gente poderia indicar uma solução construtiva ou outra estratégia que iria ser boa para a carga térmica, para os momentos onde a edificação está condicionada artificialmente, mas ela não conseguiria atingir um percentual elevado de horas operando somente naturalmente ventilada. E o naturalmente ventilado é o que é mais utilizado nas edificações residenciais brasileiras, então precisa ser analisado. Agora sugiro novamente que você pause o vídeo e verifique se as unidades habitacionais abaixo passam no nível intermediário de desempenho térmico. Aqui estão os resultados, e podemos ver que, assim como a unidade habitacional térrea, o pavimento tipo do multifamiliar também não passa no critério de incremento mínimo do PHFT.
Vamos agora para o nível mais alto de desempenho térmico segundo a NBR 15575, parte 1, o nível superior. Aqui temos as equações relacionadas ao nível superior de desempenho térmico. Temos o incremento mínimo de PHFT, a temperatura operativa anual máxima e mínima e a redução mínima de carga térmica. Destaco aqui que são os mesmos cálculos do nível intermediário, muda somente o valor da redução mínima de carga térmica. Essa redução mínima é obtida da tabela 21 da NBR 15575, assim como o incremento mínimo de PHFT. Embora o incremento mínimo de PHFT para o nível superior esteja na tabela 21 também, os critérios e valores são os mesmos da tabela 20, que vimos no nível intermediário. Essa é a tabela 21, ela tem a mesma estrutura da tabela 20, que apresenta os critérios para o nível intermediário. O que muda são os critérios para a redução mínima de carga térmica total e a nota 1, que diz o seguinte: o nível superior também pode ser obtido se o PHFT da unidade habitacional real do modelo real for maior ou igual a 95%, juntamente com o atendimento ao critério de temperaturas anuais máxima e mínima. Então, o que isso significa? Que se a sua unidade habitacional ela já tiver um PHFT tão elevado como 95% e atender os critérios de TOMAX e TOMIN, é dispensada a análise da carga térmica e ela já é nível superior de desempenho térmico. Vamos ver então um exemplo? Aqui são as mesmas unidades habitacionais que já mostramos anteriormente. Como já mencionei, os critérios para TOMAX e TOMIN são os mesmos do nível mínimo e intermediário, e o critério do PHFT é o mesmo do nível intermediário, portanto não vou abordar aqui novamente sobre esses critérios. Como a unidade habitacional unifamiliar térrea não passou no intermediário, vamos verificar o atendimento ao nível superior de desempenho térmico da UH, do pavimento térreo da edificação multifamiliar. Então aqui estão os critérios e os indicadores calculados. Como o PHFT já foi mostrado na parte do nível intermediário, vou focar aqui na carga térmica. Então, o critério é que a redução de carga térmica da UH no modelo real seja maior ou igual à redução mínima de carga térmica, da mesma forma que no nível intermediário. Mas qual valor a gente usa a partir da tabela 21? Aqui, na tabela 21, ao contrário da tabela 20, não temos aquele critério de PHFT da unidade habitacional de referência. Então, temos que verificar qual é o valor que a gente obtém a partir da carga térmica da unidade habitacional de referência dividida pela área de piso dos ambientes de permanência prolongada da UH. No nosso caso, temos que a carga térmica total da referência foi 895 e a área de piso da UH é 48, logo dá um valor de 19, por isso a gente usa essa primeira linha, pois o valor deu menor que 100. Como estou analisando a UH do pavimento térreo da edificação multifamiliar, o valor a ser utilizado para a redução mínima de carga térmica é 30%. Com uma redução da carga térmica do real com relação à referência 47%, utilizando aquela equação da redução que eu já mostrei no nível intermediário, ela é menor que 30%. Logo, a unidade habitacional é nível superior de desempenho térmico por esse critério. Agora é sua vez. Verifique se a unidade habitacional da cobertura da edificação multifamiliar é ou não nível superior de desempenho térmico. E aqui temos o resumo do atendimento ao nível superior para as UHs da edificação multifamiliar. Vemos que o pavimento tipo já não atende ao nível intermediário, por isso também que eu não pedi para que vocês calculassem o nível superior dele. Já o pavimento cobertura não atendeu ao critério de carga térmica, mas o térreo é nível superior de desempenho térmico. Se vocês estiverem analisando uma edificação multifamiliar e que algumas UHs não atenderem ao nível de desempenho térmico que vocês desejarem, seja ele mínimo, intermediário ou superior, é importante ressaltar que você não tem um nível de desempenho térmico da edificação, mas sim da unidade habitacional. Portanto, se, por exemplo, o nível mínimo, que é o nível obrigatório, uma UH da sua edificação multifamiliar não passar no nível mínimo, você tem que aplicar mudanças nessa UH para que ela passe a atender e a edificação possa ser construída. Aqui um resumo com atendimento de todos os níveis e
quais os critérios, né, as UHs usados como exemplo não passaram. Então, aqui a gente consegue visualizar bem a questão de que é importante analisar todos os indicadores e ter essa avaliação em conjunto, porque nem sempre o que é bom para uma edificação naturalmente ventilada vai ser bom para uma edificação que opera com uso de ar-condicionado. Mesma coisa o contrário. Nem sempre o que é bom para as edificações condicionadas artificialmente é bom para a edificação naturalmente ventilada. E para finalizar essa aula, deixo uma dica para vocês, a planilha de cálculo dos indicadores e níveis de desempenho térmico está lá no site do Labier. Então, basta vocês fazerem a modelagem, simularem e obterem o valor ali do arquivo .csv e com aqueles valores de temperatura operativa de cada um dos ambientes de permanência prolongada e também da carga térmica, de refrigeração e aquecimento, quando for necessário, a própria planilha consegue calcular os indicadores e dar o nível de desempenho térmico da unidade habitacional para vocês. Então, nesse link do slide, vocês podem ter acesso a essa planilha, como também a demais documentos de auxílio para aplicação da norma, inclusive texto e base padrão de arquivos climáticos que já falamos aqui nessas aulas. Então, este é o último módulo da capacitação. A gente espera que vocês tenham gostado e também que tenham conseguido entender e aplicar o procedimento de simulação computacional no projeto de vocês.